Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos resolver a prova de 2022, segunda fase. Neste momento em que estou a dar início a esta resolução, eu ainda não vi a prova, portanto eu vou ver a prova ao mesmo tempo que estiver a resolver com vocês. Vamos então dar início, portanto, à semelhança da prova da primeira fase. A prova era constituída por 12 itens, sendo que contribuem para a classificação final, e dos restantes 6 itens apenas teriam que obrigatoriamente resolver 3 para a classificação final. Ok, então vamos lá ver aqui. Primeiro exercício. Em qual das opções seguintes está representada graficamente em referencial ortonormado uma função que tem um mínimo em x igual a zero? Portanto, como vocês sabem, portanto, o mínimo tem que ser um ponto do gráfico da função. E olhando aqui para, tendo isso em consideração, portanto, e nós queremos que seja o mínimo, portanto, o mínimo não está aqui sendo classificado nem como relativo nem como absoluto. No entanto, olhando aqui para o gráfico, sem mais demoras, este seria o gráfico onde teria o mínimo. E vamos tentar perceber porque é que os outros gráficos não se enquadram. Então, significa que neste caso, portanto, o mínimo teria que ser, se tivesse, eventualmente teria que ser neste ponto, mas reparem que localmente vocês teriam imagens abaixo deste ponto que iriam contribuir para que este não pudesse ser classificado como mínimo. Portanto, significa que a primeira opção não dá. Pela mesma razão, esta também, olhando aqui para este ponto poderia ser, uma vez que pertence ao gráfico da função, eventualmente poderia ser classificado como mínimo. No entanto, vocês têm aqui imagens que se encontram abaixo do gráfico da função, portanto este não iria ser classificado como mínimo. Este aqui sim, até o mínimo absoluto da função, portanto significa que para baixo desta imagem não existem mais nenhum ponto, embora aqui a classificação não teria que ser obrigatoriamente como extremo absoluto, no entanto neste caso ele iria ser classificado dessa forma, e esta, à semelhança dos outros 3 gráficos, portanto não se enquadra numa situação de mínimo, visto que vocês têm imagens abaixo deste ponto que localmente iriam contribuir para que ele não se fosse classificado como mínimo. Ok, portanto, esta aqui seria, de certa forma, um pouco imediata. Portanto, então significa que aqui a nossa opção correta seria a opção C. Vamos então continuar. Ora bem, triângulo do Pascal. Então vamos lá ler. A soma de todos os elementos de uma certa linha do triângulo de Pascal é 16.384. Portanto, nós sabemos que temos aqui uma fórmula direta, não é? A soma de todos os termos de uma linha de triângulo de Pascal é identificada como sendo uma potência de 2, portanto, então logo aqui 2 elevado a n é igual a 16.384. Então significa que nós aqui temos que identificar a potência de 2 que se encontra mais próximo de 16.384. Vocês podem isso fazer com a calculadora. Há calculadoras que vocês podem logo, por exemplo, a Texas é uma delas que vos permite logo identificar essa potência. Eu vou fazer à mão, portanto, então vou dividindo aqui por 2, fica aqui 8.192, dividindo por 2 vai dar 4.096, dividindo por 2 vai dar 2.048, dividindo por 2 vai dar 1.024, dividindo outra vez por 2 dá 512, outra vez por 2 dá 256, dividindo por 2 dá 128, dividindo por 2 dá 64, e continuamos assim, por 2 outra vez dá 32, a dividir por 2 vai dar 16, dividindo por 2 dá 8, dividindo por 2 dá 4, a dividir por 2 vai dar aqui 1. Então vamos contar quantos 2 temos aqui nesta fatorização. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Claro que vocês também podiam fazer isto por tentativa e erro, está bem? Podiam ir testando as potências do 2, mas era só para vos mostrar como é que vocês poderiam chegar lá. E damos então que n igual a 14, portanto nós estamos a trabalhar na linha número 14. A pergunta aqui é qual é o valor do quarto elemento da linha seguinte. Então a linha seguinte seria a linha número 15
E o quarto elemento dessa linha, não se esqueça que há um desfazamento entre o número do termo e a sua ordem, porque quando nós vamos ao quarto elemento, seria, nós para chegarmos lá, eram combinações de 0, combinações de 1, 2 e 3, portanto, então significa que isto representa combinações de 3, e o número da linha é então a linha número 15. Então vamos determinar este valor com a calculadora, combinações de 15 3 a 3 dá igual a 455. Então significa que aqui a opção correta era a opção B. Ok. Vamos ao exercício 3 e diz o seguinte: dos passageiros de um voo de avião do Porto para Faro, sabe-se que antes do embarque 70% nunca tinham viajado de avião. 2/5 já tinham estado em Faro e metade dos que já tinham estado em Faro já tinham viajado de avião. Admite que a ordem de saída dos passageiros deste voo é aleatória. O primeiro passageiro saído do avião nunca tinha estado em Faro. Qual é a probabilidade desta ter sido a primeira viagem de avião deste passageiro? Ok, então eu vou reduzir só aqui um bocadinho o tamanho só para eu, da folha, só para ter aqui um bocadinho mais de espaço. E, ok, não preciso tanto. E vou só apagar aqui o espaço. Muito bem, então vamos definir aqui os acontecimentos, está bem? Portanto, eu vou designar pelo acontecimento A o passageiro. Portanto, aqui nós temos, ou seja, vocês podem definir os acontecimentos como quiserem, desde que esteja enquadrado na situação. Portanto, eu vou definir a situação A como o passageiro já tinha viajado de avião e vou definir o meu acontecimento F como sendo o passageiro já tinha estado em Faro. Ok, então sendo assim, nós vamos definir aqui, portanto, este acontecimento é o passageiro o passageiro nunca tinha viajado de avião, então a probabilidade do contrário de A ao complementar de A é 0,70, o que significa que eu posso definir a probabilidade do acontecimento A como sendo 1 menos 0,70, ou seja, 0,30. Depois, 2/5 já tinham estado em Faro, então a probabilidade de ter estado em Faro é 2/5, e metade dos que já tinham estado em Faro já tinha viajado de avião. Então isto é uma condicionada, não é? Porque é metade de quem? Dos que já tinham estado em Faro. Portanto, então não é da totalidade dos passageiros, é só daqueles que já tinham estado em Faro, metade já tinha viajado de avião. O que significa que eu, a partir daqui, posso aplicar a fórmula da probabilidade condicionada, portanto, a probabilidade de A interseção com F a dividir pela probabilidade de F é igual a 1/2, ou seja, a probabilidade de A interseção com F é igual a 1/2 da probabilidade de F, e, portanto, aqui a probabilidade de A interseção com F é 1/2 vezes 2/5. E, portanto, a probabilidade de A interseção com F é 1/5. Ok, então significa que eu vou aproveitar que já tenho aqui uma interseção calculada e acho que poderá ser útil nós organizarmos a informação numa tabela de dupla entrada, por exemplo. Então, se eu optar aqui pela tabela de dupla entrada, nós temos que vou colocar aqui o acontecimento A em cima, portanto aqui fica o seu complementar e aqui fica o total, aqui fica o acontecimento F, aqui fica o seu complementar e aqui fica o total. A probabilidade do acontecimento F, então vamos colocar aqui que é 2/5, aqui seria 1. Já agora, a probabilidade do complementar de F é 1 menos 2/5, que será igual a 3/5. Então vamos colocar aqui. A probabilidade do acontecimento não A é 0,70, este era 0,30, e a probabilidade da interseção aqui será 1/5.
Portanto, isto que eu preenchi aqui, já tinha colocado aqui os cálculos em cima, e agora vamos completar o resto da tabela. Então, para calcularmos a probabilidade aqui desta interseção, não é? Do F com não A, como eu já sei aqui o total, então ao total, portanto ao 2/5, tiramos 1/5. Então fica aqui 1/5. Depois, para preencher as outras duas, podemos então aos 0,30 tirar 1/5 e vai ficar 1/10. E aos 0,70 vamos tirar também 1/5 e vai ficar 1/2. Então, se fizermos 1/10 mais 1/2, vai dar os 3/5, só para confirmarmos. Agora, como diz aqui que o primeiro passo, portanto, ele diz para admitir que a ordem de saída dos passageiros deste voo é aleatória, mas que já sabemos que um dos passageiros, que neste caso foi o primeiro, nunca tinha estado em Faro. E queremos saber qual é a probabilidade desta ter sido a primeira viagem de avião deste passageiro, o que é que isso significa? Portanto, aqui este acontecimento era, portanto, ele nunca esteve em Faro, e aqui a probabilidade deste ter sido a primeira viagem significa que nunca tinha viajado antes de avião. Então, significa que nós podemos calcular a probabilidade de ele nunca ter andado de avião sabendo que nunca tinha estado em Faro. Ou seja, vamos então calcular e vai ficar a probabilidade de A barra interseção com não F a dividir pela probabilidade de não F. Então, vamos aqui à tabela e chegamos à conclusão que a probabilidade de A barra interseção com F barra está aqui, é 1/2, e a probabilidade de F barra é 3/5. Então, significa que vai ficar 1/2 a dividir por 3/5, o que significa que vai ficar 5/6. O objetivo aqui era apresentar o resultado na forma de fração irredutível. Vamos então avançar agora para o exercício 4. E diz-nos o seguinte: um saco contém 12 cartões com a forma de retângulos geometricamente iguais. Então, nós temos 12 cartões. Desses 12 cartões, nós temos 3 azuis, 2 brancos, 3 pretos e 4 vermelhos. Os 12 cartões vão ser retirados sucessivamente e ao acaso do saco e dispostos sobre uma mesa, alinhados pela ordem em que são retirados. Determina a probabilidade dos cartões azuis ficarem todos juntos. Então vamos lá determinar o número de casos possíveis. Portanto, uma vez que eles vão ser retirados sucessivamente e ao acaso, portanto, eles vão ser colocados por uma determinada ordem, no entanto, dentro da mesma cor, eles são iguais. Então nós podemos dizer que dos 12 cartões, vamos escolher 3 lugares para colocar os de cor azul, sobram 9 lugares. Destes 9 lugares, vamos escolher 2 para colocar o de cor branca, sobram 7 lugares. Vamos escolher 3 para colocar os de cor preta, sobram 4 lugares, e vamos escolher então 4 lugares para colocar os de cor vermelha. Então, 12 combinações de 3, vezes 9 combinações de 2, vezes 7 combinações de 3, vai nos dar aqui 277.200. Relativamente ao número de casos favoráveis, nós queremos que os de cor azul fiquem todos juntos. Então, nós vamos fazer aqui um esquema, vamos colocar aqui 12 lugares e vamos, então, colocar os de cor azul juntos, que são 3. Então, vamos pensar o seguinte, portanto, os de cor azul vão formar aqui um bloco, e este bloco pode, para além do local onde ele se encontra, portanto, uma situação, depois pode-se colocar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, portanto 10 ao todo, posições para este bloco. Como os cartões azuis são geometricamente iguais, portanto são todos iguais, não interessa a troca entre eles, portanto no fundo dentro do bloco só existe uma forma de dispor os cartões de cor azul.
E depois, a seguir, nós temos que colocar os outros cartões. Portanto, então significa que eu tenho que escolher 2 lugares para colocar os de cor branca. Vou começar por aí, por exemplo. E neste caso eu tenho 9 lugares disponíveis e vou escolher 2 para colocar os de cor branca, que também como são iguais entre si, não interessa a ordem, portanto usamos combinações. Depois temos que escolher 3 lugares para colocar os de cor preta e por último sobram 4 lugares para colocar os de cor vermelha. Portanto, então significa que o nosso número de casos possíveis é 10 vezes 9 combinações de 2, 7 combinações de 3 e 4 combinações de 4, como é 1, portanto já nem preciso de colocar. Fica então, vou só fazer aqui a conta, dá 12.600 e, portanto, a probabilidade é 12.600 a dividir por 277.200. Na forma de fração irredutível, seria então igual a 1 sobre 22. Vamos então avançar para o exercício 5. Na figura 1 está representado o cubo A, B, C, D, E, F, G, H, fixado um determinado referencial. As coordenadas do ponto A são -2, 5, 0. As coordenadas do ponto B são 1, -1, 2. E as coordenadas do ponto C são 3, 2, 8. Qual é o valor deste produto escalar? Ou seja, nós queremos calcular o produto escalar entre o vetor AB, eu vou colocar aqui a verde na figura, queremos fazer o produto escalar entre este vetor e o vetor HE. Ok. Em termos de coordenadas, portanto, como se trata aqui de um cubo, então significa que eu posso substituir o vetor HE pelo vetor, portanto, eu vou apagar este vetor e vou substituir por um vetor do qual eu tenho acesso às coordenadas. Então, neste caso, vou substituir por um vetor exatamente igual a este, portanto, vai ser o vetor BC. Então, mas eu vou explicar isso na minha resolução, está bem? Portanto, embora era escolha múltipla, mas então eu vou dizer que eu quero fazer o produto escalar entre o vetor AB e o vetor HE e vou substituir o vetor HE por um vetor exatamente com paralelo a este, mas com a mesma norma, portanto, paralelo com a mesma norma e com a mesma, portanto, a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Portanto, vai ser o vetor BC. E agora, vamos descobrir cada um destes vetores. Então, o vetor AB é o vetor B menos A, portanto, então, 1, menos 1, 2, menos 2, 5, 0. Vamos fazer aqui a conta, fica 3, menos 6, 2. O vetor BC é o vetor C menos B e vai ficar 3, 2, 8, menos 1, menos 1, 2. Então, vai dar 2, 3, 6. E agora vamos fazer, vamos por aqui os vetores e vamos fazer o produto escalar. Então fica 3 vezes 2, menos 6 vezes 3, mais 2 vezes 6. Fica 6, 6 vezes 3 dá 18, mais 12. Fazendo então aqui a conta, 6 menos 18 mais 12 vai ser igual a 0. Então significa que dá a opção B. Agora, claro está, eu fiz isto com os cálculos, no entanto, este exercício era extremamente imediato, porque neste caso o produto escalar entre vetores que são perpendiculares é automaticamente igual a 0. Portanto, este exercício vocês não precisavam de fazer nenhum cálculo, está bem? No entanto, eu fiz na mesma para vocês perceberem que poderiam, através das informações do enunciado, comprovarem isso, mas, no entanto, isto é um dado adquirido, porque vocês sabem que o produto escalar também pode ser calculado, não é? Fazendo a norma do vetor AB vezes a norma do vetor HE vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, não é? Portanto, então, se eu quisesse usar esse procedimento, portanto, AB escalar com o vetor HE
seria a norma do vetor AB vezes a norma do vetor HE vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Portanto, então significa que vai dar, nem que eu não soubesse a norma, como isto ficava AB vezes a norma do vetor HE vezes o cosseno de 90 graus, então significa que vai dar zero, está bem? Portanto, este exercício era muito imediato, portanto, dois vetores perpendiculares, o ângulo formado entre eles é sempre 90 graus, portanto, o cosseno do ângulo formado entre eles é zero, está bem? Portanto, poderiam logo, com base na relação entre os vetores, ter logo afirmado que estes vetores seriam perpendiculares e o produto escalar dava zero, poderiam ter primeiro aplicado a fórmula e depois ter percebido essa relação, ou então, se quisessem ainda, podiam estabelecer, como eu fiz aqui, coordenadas, está bem? Portanto, tinham várias maneiras de chegar lá. Ok, no 5.2, resolve este item sem recorrer à calculadora, ok? Vamos lá então arranjar aqui algum espaço. Sabe-se que o vértice é, portanto, eu vou voltar aqui a colocar as coordenadas. Sabe-se que o vértice é do cubo, pertence à reta definida por esta equação. Portanto, então, se nós sabemos que este vértice que se encontra aqui que pertence a esta equação. No entanto, ou seja, o nosso objetivo, claro, é descobrir as coordenadas do vértice C. Portanto, isso não significa, eu tenho uma reta ao qual pertence este ponto, ou seja, no fundo eu posso dizer que o ponto E será definido da forma 0 mais k vezes 1, 0 mais k vezes menos 1, 3 mais k vezes menos 1. Portanto, as coordenadas do ponto E, no fundo, dão k, menos k e 3 menos k. Portanto, em que o k pode ser qualquer número real. Agora, para descobrir, para chegar às coordenadas do ponto E, ok, então sendo assim, como eu já escrevi aquela informação, se me permite, eu vou pagar aqui só para ter aqui outra vez um bocadinho mais de espaço. E reparem o seguinte, o ponto E pertence ao plano, portanto eu vou escrever isso aqui, portanto o ponto E pertence ao plano ADH, e eu sei que este plano, o plano ADH, é perpendicular à reta AB. Então significa que eu posso afirmar que o vetor normal do plano ADH é colinear com o vetor diretor da reta AB. Ok? Portanto, então o que nós estamos aqui a afirmar é que este plano, ok, poderá ter como vetor diretor o vetor normal, peço desculpa, o vetor diretor AB ou qualquer vetor colinear com este. Então, significa que, por exemplo, eu vou definir o vetor normal do plano ADH como sendo o vetor AB. Ou seja, que ele era B menos A, eu já o tinha calculado na linha anterior. No entanto, não se esqueçam que na linha anterior não era preciso fazer cálculos, em primeiro lugar, e em segundo lugar era escolha múltipla, portanto, para todos os efeitos, este cálculo não aparece não tinha ainda aparecido na vossa resolução. E porquê que eu fui definir o vetor, porquê que eu preciso do vetor normal? Porque, no fundo, eu vou descobrir a equação deste plano, no qual o E está contido, e já tenho um ponto, portanto só me faltava o vetor normal, e assim vou poder substituir o ponto no plano.
e descobrir então as suas coordenadas. Ou então até fazer a interseção, portanto, eu estou aqui a usar a definição do ponto genérico, no entanto, vocês também podem fazer a interseção de uma reta com o plano, visto que o ponto E também pertencia, ou seja, no fundo, o ponto E pertence em simultâneo a este plano que eu estou a definir neste momento e essa reta, portanto, a interseção entre a reta e o plano vai dar então as coordenadas do ponto E. Portanto, sendo assim, já tenho aqui um possível vetor normal, qualquer vetor colinear com este também seria, podem utilizar, e vamos substituir pelas coordenadas do ponto A. Então fica 3 vezes menos 2, menos 6 vezes 5, mais 2 vezes 0, mais D igual a 0. Fica menos 6, menos 30 mais 0, mais D igual a 0, ou seja, D é igual passa para o outro lado, portanto fica D igual a 36. Logo, a equação fica 3x menos 6y mais 2z mais 36 igual a 0. Vamos então substituir pelo ponto E, de coordenadas k menos k, 3 menos k, e fica 3k menos 6 vezes menos k, mais 2, 3 menos k, mais 36 igual a 0. Ou seja, dá 3k mais 6k mais 6 menos 2k mais 36 igual a 0. Adicionando aqui os valores de k, portanto fica 3 mais 6 menos 2 vai ser igual a 7k, e depois 6 mais 36 vai ser igual a 42, mas como passa para o outro lado fica menos 42, a dividir por 7 vai dar k igual a menos 6. Portanto, as coordenadas do ponto E, portanto, substituindo, fica menos 6, e aqui 3 mais 6, portanto, vai ser igual a 9. Então, esta seria a resposta a 5.2, que eu, entretanto, apaguei aqui, mas seriam então estas as coordenadas. Peço desculpa, não era nada. Menos 6, aqui tem menos k, peço desculpa. Aqui era mais 6. Olha, para aqui não reparei. Portanto, k substitui e fica menos 6, depois menos com menos dá mais 6 e 3 mais 6 dá 9. Então, sim, as coordenadas do ponto E são menos 6, 6 e 9. Vou diminuir aqui um bocadinho o tamanho, peço desculpa, mas é para nós conseguirmos ver as 4 opções deste exercício. E diz-nos o seguinte, vamos ao exercício 6. Considerem C, conjunto dos números complexos, a condição Z vezes conjugado Z é igual a 4. E é o seguinte, neste tipo de exercício, reparem que vocês têm desenhados em duas opções, são duas circunferências, em duas opções é uma hipérbole. O que significa que eu poderei eventualmente até recorrer à calculadora gráfica, caso tenha alguma dificuldade entre, por exemplo, se for a opção C ou a opção D, neste momento ainda não sei o que é que vai dar, posso depois recorrer à calculadora gráfica até para decidir qual é o gráfico. Então vamos fazer o seguinte, eu vou designar por Z x mais y, e portanto é isso que eu costumo fazer neste tipo de exercício, e vamos substituir, ou seja, fica x mais y, e o conjugado é a alteração do sinal da parte imaginária, portanto fica x menos y. Então, fazendo aqui a conta, vai dar aqui um caso, no fundo é um caso notável, ou seja, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, igual a 4, ou seja, fica x ao quadrado menos y ao quadrado i ao quadrado igual a 4. Vou só por aqui o sinal de equivalência, ou seja, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, uma vez que i ao quadrado é menos 1, isto vai ser igual a 4. Então, se eu chego a uma condição definida em R, que nós sabemos que isto representa uma circunferência de centro na origem e cujo o raio é raiz quadrada de 4, que vai ser igual a 2. Então, significa que a resposta correta seria a opção A. Se quiserem fazer, e portanto, eu no fundo, ao converter para a forma de x mais y, no fundo acabei por chegar a uma condição em R. Se quiserem também, se lembrassem, também podiam definir que z vezes o conjugado de z tem uma propriedade que nos dá a indicação que é módulo de z ao quadrado. Portanto, eu resolvi desta forma porque poderiam não se lembrar, portanto, esta era uma das maneiras, também vamos por aqui método 1, para chegar aqui à resposta.
Haverão outros, está bem? Mas este aqui é outro método para chegar aqui à resposta. Quem estiver mais familiarizado aqui com as propriedades também podia definir isto como sendo molde z ao quadrado. Depois passamos aqui, fica mais ou menos raiz quadrada de 4, ou seja, dava molde de z igual a 2 ou molde de z igual a menos 2. No entanto, isto não pode acontecer porque o molde do número complexo é sempre um número maior ou igual que zero. Então aqui chega uma condição definida em C, que também vos dava a indicação que seria uma circunferência de centro 0, 0 e raio 2. Portanto, não se esqueçam que em C a circunferência é definida como molde Z menos Z0 igual a raio também, que Z0 era o centro, portanto, neste caso era 0, 0 e o raio era 2, está bem? Portanto, aqui duas maneiras de chegarmos à opção A. Ora bem, até aqui a minha opinião, já agora, não foi um exame, para já não noto aqui nenhum grau de dificuldade ainda muito elevado, está bem? Portanto, para já acho que é um exame bastante acessível, mas vamos continuar então para ver. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Considerem C, conjuntos de números complexos, o número complexo Z igual a 4, 1 menos I mais 4i elevado a 18. Portanto, não se esqueçam que eu estou a resolver, portanto, eu não vi ainda esta prova, portanto, também quero que vocês fiquem aqui com a percepção de como é que habitualmente vocês podem interpretar, porque muitas vezes vocês também têm alguma dificuldade em pegar no exercício. E também quero que vocês percepcionem a forma como nós, professores, também podemos pegar no exercício, está bem? Portanto, eu não li o exercício, mas eu sem ler mais nada, eu já vou começar por simplificar esta expressão. Para isso, vou fazer aqui a multiplicação pelo conjugado, e aqui vocês quiserem, apesar deste exercício, é para fazer sem recorrer à calculadora, vocês podem ir com a calculadora, irem confirmando também à medida que vão fazendo estes cálculos. Agora aqui em cálculo auxiliar, eu tenho que vou fazer o 18 a dividir por 4, portanto 4 vezes 4 dá 16, dá resto 2, portanto no fundo I elevado a 18 é como se fosse I elevado a 4 vezes 4 mais 2. Portanto, pelo teorema aqui do resto, fica I ao quadrado, que é menos 1. Então fica 4 vezes menos 1. Portanto, fica 4 mais 4i, a dividir por 1 mais 1, menos 4, ou seja, fica 4 mais 4i, a dividir por 2 menos 4, que dá 2 mais 2i menos 4, portanto dá menos 2 mais 2i. E para já vou deixar na forma algébrica, porque agora quero ver o que é o objetivo do exercício. Embora é o seguinte, nesta fase, portanto, eu antes de avançar, eu com a calculadora gráfica, o que eu iria confirmar, e é isso que eu vou fazer, portanto, vou à minha calculadora gráfica, e em qualquer uma delas, também dá para vocês colocarem esta expressão toda na calculadora e verificarem se está correto, está bem? Portanto, e neste caso, de facto, dá menos 2 mais 2i, está bem? Se quiserem, eu posso vos mostrar isso na calculadora. Eu penso que tenho aqui tem a Namworks, por exemplo, está bem? Eu vou aumentar aqui e vou-vos mostrar que mesmo, ou seja, nesta aqui, portanto, em qualquer uma delas, na verdade, vocês podem trabalhar aqui, portanto, vamos por aqui o traço de fração, 4, 1 menos i, mais 4i elevado a 18. Claro que vocês podem dizer, mas este item era para fazer sem calculadora gráfica. Eu concordo, mas não significa que vocês não possam confirmar os resultados à medida que estão a realizá-los, está bem? Determina, o número complexo z é uma das raízes cúbicas de um certo número complexo w. Então, sendo uma das raízes, interessa-me passar o z para a forma algébrica, para a forma trigonométrica. Ele já está na forma algébrica e então significa que vamos ter que apresentar aqui o cálculo do molde, que fica 4 mais 4, ou seja, dá 2 raiz de 2 ou raiz de 8. Depois vamos a descobrir o argumento. Para isso, começamos por localizar o afixo. Menos 2 mais 2i está situado no segundo quadrante. Calculamos a tangente, que é 2 a dividir por menos 2. Portanto, a tangente do ângulo seria menos 1.
E então podemos identificar como um possível argumento de Z um ângulo do segundo quadrante cuja tangente seja -1. Então pode ser o π menos π sobre 4, ou seja, o 3π sobre 4. Portanto, o Z, na forma trigonométrica, vai ficar 2 raiz de 2 é de I de 3π sobre 4. Ok. E sabemos então que o objetivo é determinar as restantes raízes cúbicas de W e apresentá-las também na forma trigonométrica. Ok. Então significa que eu vou chamar as outras raízes, portanto, esta era a Z, portanto, eu vou chamar as outras raízes a Z1 e a Z2. E o que acontece é que, se eu já sei uma das raízes cúbicas, todas as raízes estão à mesma distância da origem. E sendo as raízes cúbicas, significa que são os vértices de um triângulo e que de vértice para vértice há uma rotação de 2π sobre 3, portanto 2π a dividir pelo número de lados. Então, a partir desta raiz, eu posso dizer que a raiz seguinte seria 3π sobre 4 mais 2π sobre 3, portanto 17π sobre 12. E a raiz, reparem que já agora a 3π sobre 4, o 3π sobre 4, está situado no segundo quadrante, portanto significa que eu posso, portanto, ao rodar, portanto, quando eu juntei 2π sobre 3 ao z, vai-me dar uma raiz que está situada no terceiro quadrante, está bem? Então significa que se eu rodar, ou seja, se eu aos 17π sobre 12, adicionar 2π sobre 3 vai-me dar 25π sobre 12, que não tem problema nenhum, está bem? Ou seja, eu posso ir sempre ir adicionando. No entanto, eu só queria esclarecer aqui que isso vai-me conduzir aqui a um argumento que vai estar acima de 2π. O que é que isso me indica? Que, portanto, vai-me dar 25π sobre 12. O que significa que eu agora posso simplificar um pouco este argumento, porque 25π sobre 2 é superior a 24π sobre 12, ou seja, é superior a 2π. Portanto, se eu quiser aqui, posso tirar uma volta completa, portanto, eu vou aqui ao 25π sobre 12, vou subtrair 2π para tirar a volta completa, e vai-me dar π sobre 12. Que eu poderia ter obtido se tivesse logo se eu tivesse ido aqui ao 3π sobre 4, que estava situado no segundo quadrante, e se eu tivesse subtraído 2π sobre 3, ia logo dar-me o π sobre 12. Portanto, o que é que eu chego à conclusão? Que este número complexo tem de facto três raízes, uma no segundo quadrante, a outra no terceiro quadrante e a outra no primeiro quadrante, está bem? Portanto, então eu poderia ter obtido as raízes através, portanto, como eu fiz, sempre somando 2π sobre 3 e tendo em consideração que 25π sobre 12 pode ser simplificado, ou até ter ido ao 3π sobre 4 e ter subtraído 2π sobre 3 e obtinha logo aqui a minha Z2 e somado então Z1 e obtemos o 17π sobre 12. Só para vocês visualizarem, portanto, para quem vê isto mais geometricamente, portanto, o que nós fizemos no fundo aqui foi, eu fui descobrir uma das raízes, está bem, do número complexo W, e a conclusão que nós chegamos foi que, eu vou desenhar agora, já temos aqui uma percepção melhor, portanto, isto tinha que ser um triângulo equilátero, com centro na origem, portanto, vamos imaginar que era isso, portanto, e o que acontece é, eu fui descobrir aqui a Z1 e a Z2, e para isso eu utilizei que a distância à origem das três raízes é sempre a mesma, portanto, esta marcação a vermelho representa o módulo, portanto, eu sabia que o módulo de Z era 2 raízes de 2, portanto, a Z1 e a Z2 têm que estar a essa distância, e que depois este ângulo ao centro está dividido em três partes iguais, portanto, então significa que eu fiz 2π a dividir por 3 e a partir desta aqui fui sempre adicionando 2π sobre 3 para descobrir os restantes vértices deste triângulo, está bem? Ok, então vamos continuar e vamos ao exercício 8. Resolve este item sem recorrer à calculadora, seja f a função de domínio R. Averigua se a função f é contínua em x igual a 0. Então, vamos começar já pelo cálculo do f de 0, que dá ln
de raiz quadrada de E mais 0, ou seja, dá ln de raiz quadrada de E, portanto, ln de E elevado ao meio, ou seja, o meio. O limite, quando x tende para zero por valores à direita desta função, seria o equivalente a fazer o f de zero, porque o zero pertence a esse ramo, também, portanto, será o meio. E o limite, quando x tende para zero por valores à esquerda, vai ser igual ao limite, quando x tende para zero, de 1 menos cosseno de x sobre x. Isto dá uma interminação do tipo 0 sobre 0 e já sabemos que quando aparece o 1 menos cosseno de x, temos que multiplicar pelo seu conjugado, ou seja, por 1 mais cosseno de x, quer no numerador, quer no denominador desta fração. Ou seja, temos o limite quando x tende para 0, o valor à esquerda, de 1 ao quadrado, menos cosseno ao quadrado de x sobre x, 1 mais cosseno de x. Ou seja, fica o limite, quando x tende para 0 por valores à esquerda, de seno ao quadrado de x a dividir por x, 1 mais cosseno de x. E, entretanto, nós também podemos simplificar isto, e como é seno ao quadrado, isto é como se fosse seno vezes seno de x. E assim vocês conseguem separar este limite num que vai ser o limite notável, portanto, seno de x sobre x, e o outro que vai ser o que sobra, portanto, que é seno de x a dividir por 1 mais cosseno de x. Portanto, este aqui representa o limite notável, cujo resultado é zero, e então fica 0 vezes, e aqui vai dar seno de 0 a dividir por 1 mais cosseno de 0. Ou seja, vai dar 0 vezes 0 a dividir por 1 mais 1, que é 0 vezes 0, portanto, vai ser igual a 0. Então, significa que a função, neste caso, não é contínua. Portanto, ou seja, eu chego à conclusão que, posso agora justificar como eu quiser, mas como f de 0 deu diferente do limite quando x tende para 0 por valores à esquerda da função f, então f e não f de x. Portanto, no exame na primeira fase, algumas das provas que eu fui corrigindo estavam a colocar f de x. Atenção, f de x é expressão algébrica, não é função. Portanto, vocês aqui querem esclarecer que a função é muito mais do que a sua expressão algébrica. Tem domínio, condomínio, vocês têm que perceber que a função é algo muito geral. Portanto, f de x é apenas a sua expressão em si. Portanto, então f não é contínua, e atenção que isso desconta em exame. Portanto, f não é contínua em x igual a 0. Portanto, não se esqueçam de tirar sempre a conclusão, porque também, senão, isso desconta um ponto. Ok, continuando. Seja G uma função derivável de domínio de menos infinito a π aberto, exceto zero, cuja primeira derivada é dada por esta expressão. Ora bem, quando dá normalmente a primeira derivada, vai pedir concavidades, e lá está. Estuda a função, portanto, e nós temos que fazer o 9.1 e o 9.2 sem recorrer à calculadora, vamos ao 9.1. Estuda a função guia quanto ao sentido da concavidade do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão no intervalo de 0 aberto a π aberto. Portanto, vamos utilizar o segundo ramo. Vamos ter que indicar os intervalos em que o gráfico tem concavidade voltada para baixo, os intervalos em que o gráfico tem concavidade voltada para cima e as abscissas dos pontos de inflexão. Claro, obviamente nós não temos aqui acesso ao gráfico de G, portanto não consigo saber as ordenadas. Portanto, então, em x pertencente ao intervalo de 0 a π, a nossa função G' de x é x mais 2 cosseno ao quadrado de x, ou seja, é x mais 2 vezes cosseno de x ao quadrado. E estou a colocar assim que é para realçar que, neste caso, vocês têm que aplicar a regra da potência para derivar. Então vai ficar a derivada de x é 1 mais 2. Isto aqui vocês podem aplicar a regra do produto, no entanto, quando um dos fatores do produto é uma constante, a derivada do primeiro fator, neste caso seria, da primeira parcela, seria 0, e portanto vocês ficam só com a segunda parte, ou seja, fica a constante a multiplicar pela derivada de cosseno de x ao quadrado.
Ou seja, vai dar 1 mais 2 vezes, e agora a regra da potência. O 2 passa para trás, baixamos o grau, fica cosseno de x, e derivamos o cosseno de x, que é menos seno de x. Então vai dar 1 mais 2 vezes 2 cosseno de x, vezes menos seno de x, ou seja, fica 1 menos, vou passar aquele menos aqui para trás, e vou ordenar aqui os termos de forma a realçar que está a surgir o 2 seno cosseno, ou seja, pela fórmula da duplicação do ângulo para o seno, é seno de 2x. E assim é mais fácil para agora, quando formos calcular os zeros. Então, vamos fazer guia duas linhas de x igual a zero, ou seja, 1 menos 2 seno de 2x igual a zero. Portanto, vai ficar, isolando o seno, fica seno de 2x igual a 1 meio. O seno, para ser igual a 1 meio, tem que ser, pode ser no seno em π sobre 6. E vamos ficar com 2x igual a π sobre 6 mais 2 kπ, ou 2x igual a π menos π sobre 6 mais 2 kπ, com o k sendo um número inteiro. Dividindo aqui por 2, fica π sobre 12 mais kπ, ou x igual a 5π sobre 12, porque aqui ficava 5π sobre 6, mas como divido por 2, fica π sobre 12 mais kπ, com k pertencente a z. Agora, o nosso x pertence ao intervalo de 0 a π, que é o mesmo que dizer que é de 0 a 12π sobre 12. Portanto, para k, atribuindo valores a k, para k igual a 0, fica x igual a π sobre 12, que pertence ao intervalo, x igual a 5π sobre 12, que também pertence ao intervalo. Para k igual a 1, fica x igual a 13π sobre 12, já está fora, ou x igual a 17π sobre 12, que também já se encontra fora do intervalo. Portanto, para valores de k positivos já não teríamos mais nenhuma solução. Para valores de k negativos não vale a pena calcular, porque íamos ficar com soluções negativas. Então, sendo assim, já vou pagar a parte da segunda, não, que vamos precisar ainda por causa do sinal. Então, se não se importarem, eu vou apagar aqui o enunciado e vou desenhar agora aqui a tabela. Portanto, a tabela vai ser construída considerando aqui x, sinal de guia duas linhas, para nos dar as concavidades da função guia. Ela vai ser construída no intervalo aberto de 0 a π, também aberto, e vamos ter que colocar duas colunas aqui para as minhas colunas estão extremamente tortas. Ora bem, de 0 não definido, ou sem significado também, e também o π também está aberto, portanto não definido também aqui, ou sem significado, e colocamos então aqui as duas soluções por ordem, π sobre 12 e 5π sobre 12, 0 aqui, 0 aqui. Portanto, eu não quis tirar aqui a segunda derivada porque eu vou precisar de atribuir valores. Então, aqui em cálculo auxiliar, eu vou atribuir um valor antes do π sobre 12. Eu sei que o zero não pertence, mas posso utilizá-lo na mesma para estudar não pertence àquele intervalo, mas pertence à função seno. Portanto, eu vou usá-lo para ser mais fácil descobrir o sinal, que fica positivo, e como a função é periódica, então alterna depois aqui o sinal a seguir, e chegaria aqui à conclusão que a função guia tem concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima, e que apresenta dois pontos de inflexão. Então, sendo assim, nós vamos tirar as conclusões, ou seja, vamos dizer que o gráfico de guia tem concavidade voltada para cima, em
0 aberto a π sobre 12 aberto e em 5π sobre 12 a π. E vamos dizer que tem concavidade voltada para baixo em π sobre 12 a 5π sobre 12. Como eu já não tenho mais espaço aqui, vai aqui para cima. As abscissas dos pontos de inflexão são π sobre 12 e 5π sobre 12. Ok, e está então concluído esta alínea. Considera agora na 9.2, em referencial ortonomado, o gráfico da função g. Determina no intervalo de menos infinito a zero, portanto agora vamos recorrer ao ramo de cima, a abscissa do ponto do gráfico da função g, em que a reta tangente ao gráfico da função é paralela à reta de equação y igual a menos 2x. Ok, então primeiro vou arranjar aqui um bocadinho de espaço, portanto eu vou resolver o exercício acima. E vamos então perceber o seguinte: nós queremos aqui descobrir a abscissa do ponto do gráfico da função g, em que, e vai-nos falar aqui na reta tangente. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho um ponto do gráfico da função, eu vou chamar x, g de x, ok? E a reta tangente nesse gráfico, e nós sabemos que a reta tangente, o declive da reta tangente, é igual à derivada da função no ponto. E sabemos, por outro lado, ao gráfico que essa reta tangente é paralela a esta reta. Então, nós sabemos que retas paralelas têm o mesmo declive. Então, significa que isto é o equivalente a dizer que a reta tangente teria que ter declive a menos 2. Então, guilinha de x vai ter que ser igual a menos 2. Portanto, 3 é de 2x menos 7 é de x mais 2 vai ser igual a 0. Ou seja, o e de 2x é o equivalente a ter exponencial ao quadrado e podemos fazer aqui uma mudança de variável, portanto o nosso y seria igual à exponencial, então 3y ao quadrado menos 7y mais 2 vai ser igual a 0. Aplicamos aqui a fórmula resolvente, apresentamos lá aqui a fórmula e depois podem concluir, depois de apresentarem a fórmula, podem concluir a resolução da fórmula resolvente na calculadora gráfica, que é o que eu vou fazer aqui, também aqui por uma poupança de espaço. Então, recorrendo aqui à calculadora gráfica, dá y igual a 2 ou y igual a 1/3, o que significa que, voltando aqui à equação, fica exponencial igual a 2 ou exponencial igual a 1/3. Ou seja, vai dar x igual a 2 ou eh, x igual a ln de 2, isso sim, ou x igual a ln de 1/3. X igual a ln de 2, portanto, não pertence ao domínio que nós estamos a trabalhar, portanto, ou seja, isto não pertence ao intervalo de menos infinito a zero aberto, portanto, já podemos retirar, mas a outra, reparem que ln de 1/3 é a mesma coisa que ter ln de 3 elevado a menos 1, portanto, fica x igual a menos ln de 3, que já pertence ao intervalo de menos infinito a zero. Portanto, então, a abscissa do ponto do gráfico seria menos ln de 3, ou se quisessem, podia deixar ln de 1/3 também, que com a calculadora gráfica vocês já chegavam à conclusão que seria, porque iria pertencer a este intervalo. Ok, vamos ao exercício 10. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Seja h a função do domínio de zero aberto a mais infinito, definida por esta expressão, estuda a função h quanto à existência de assíntotas ao seu gráfico paralelas aos eixos coordenados e, caso existam, escreve as respectivas assíntotas.
Então significa que nós estamos à procura de assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Relativamente às assíntotas verticais, temos apenas um ponto disponível, tendo em consideração que o domínio é de zero aberto a mais infinito, portanto o zero é um ponto aderente ao domínio da função, portanto poderemos testar a existência da assíntota à direita de zero. Então vamos fazer o limite, quando x tende para zero por valores à direita, ou seja, fica o limite, quando x tende para zero, mais de e de x, mais ln de x, sobre e de x menos 1. Ao substituir, fica e elevado a zero, ln 0 mais, a dividir por e elevado a zero menos 1, que dá um mais menos infinito, que é o valor portanto, a função ln de x tem aqui em 0 mais, dá menos infinito, e aqui vai ficar 1 menos 1, ou seja, isto vai dar o menos infinito aqui em cima, a dividir por 0. Ok, o que é que acontece? Isto não é uma indeterminação, no entanto, eu tenho que decidir se trata de um 0 mais ou de um 0 menos em baixo. E como é que eu posso fazer isso? Então, vamos fazer aqui um pequeno cálculo auxiliar e vamos dizer que aquele 1, não é? Portanto, eu sei dizer como se fosse E de 0 mais. Então, E de 0,1. Portanto, eu em vez de substituir por 0, substituo por um valor um bocadinho à direita de 0, ok? E vou só então recorrer aqui à calculadora, que é só para eu fazer este cálculo. Então, exponencial de 0,1 menos 1 vai dar 0,11, que é um valor acima de 0. Então, significa que isto é como se fosse um 0 mais. Ou seja, concluímos então que menos infinito dividido por 0 mais dá menos infinito e, portanto, o gráfico da função tem uma assíntota vertical em x igual a 0. Então, temos que escrever isso. Portanto, a reta de equação x igual a 0 é a assíntota vertical do gráfico de H. No entanto, eu tenho que, não vou ter mais nenhum ponto onde possa determinar as assíntotas verticais, então vou ter, porque a função depois é contínua em todo o seu domínio, vamos ter que escrever isso. Então, como H é contínua em zero aberto a mais infinito por ser o quociente entre duas funções contínuas, e aqui vocês podem especificar, portanto, no caso de cima, ela resulta da soma de uma função exponencial por uma função logarítmica, e no denominador é a diferença entre a função exponencial e uma função constante. Então, o seu gráfico não admite mais assíntotas verticais. Ok, relativamente às assíntotas verticais, está tudo. Portanto, então agora vamos às assíntotas horizontais. Porque então já tínhamos chegado à conclusão que para ser paralelos aos eixos coordenados só temos dois tipos de assíntotas, está bem? As verticais e as horizontais. Então, no caso das assíntotas horizontais, já sabemos que o declive é zero e vamos calcular o b, que neste caso terá que ser calculado quando x tende para mais infinito por causa do domínio. Ou seja, fica o limite quando x tende para mais infinito de e de x mais ln de x a dividir por e de x mais 1. Menos 1. Peço desculpa, que eu já estou aqui a trocar os sinais. Ok. Primeira coisa aqui, isto vai ter indeterminação, porque exponencial para mais infinito dá mais infinito. E aqui também vai dar mais infinito, o logaritmo, e aqui embaixo também, portanto isto está infinito sobre infinito. E aqui o que é que eu colocaria? Para resolver este exercício, eu
colocaria o E de x em evidência porque é um dos fatores. Portanto, olhando para aqui, eu vejo que a indeterminação também é causada pelo fato de ter exponencial e exponencial, portanto, infinito sobre infinito. Portanto, isto será um dos fatores deste quociente que está a provocar a indeterminação. Então, nesse sentido, vamos começar por fazer isso. Não sei se será suficiente, mas é algo que eu posso utilizar para tentar reduzir aqui um bocadinho o grau de indeterminação. Ok, cortando, vai-me dar o limite quando x tende para mais infinito. 1 do mais ln de x a dividir por exponencial de x. Ok. Não me resolve totalmente o problema, porque agora volto a ter indeterminação aqui. No entanto, eu posso já simplificar, porque ficava 1 mais limite, quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre exponencial, e aqui fica 1 menos 1 sobre mais infinito. Portanto, aqui embaixo já não tem indeterminação. Agora, como aqui ainda continua a ter indeterminação do mesmo tipo, eu posso resolver essa indeterminação dividindo o numerador da fração por x e dividindo para compensar o denominador da fração por x, visto que assim vai-me conduzir a dois limites notáveis. Em cima o resultado é 0 mais, em baixo o resultado é mais infinito. Ou seja, vai ficar 1 mais o 0 mais a dividir por mais infinito dá 0, que vai ser igual a 1. Então significa que a reta de equação y igual a 1 é a assíntota horizontal do gráfico de h quando o x tende para mais infinito. Ok, vamos ao exercício 11. Um tanque que inicialmente tinha um certo volume de água salgada dispõe de duas torneiras, uma de enchimento e outra de vazamento. As duas torneiras são abertas em simultâneo, sendo vertida água do mar para o tanque até este estar cheio. Admita que a massa de sal M em quilogramas, portanto, massa de sal M em quilogramas no tanque, T minutos após a abertura das torneiras, até o tanque estar cheio, é dada por esta expressão. Qual é, vamos ao 11.1, qual é, com aproximação às unidades, a percentagem de aumento da massa do sal no tanque no primeiro minuto após a abertura das torneiras? Ok, então ele diz que há um aumento da massa de sal no tanque. Ou seja, se eu fizesse o M de 0, isto o que é que ia-me dar? Ia-me dar a massa de sal em quilogramas que existia no tanque antes de serem abertas as torneiras. Então vamos lá calcular. Fica 1 mais 0 ao cubo menos 29 a dividir por 1 mais 0 ao quadrado. Ou seja, dá 30 menos 29 a dividir por 1, que dá 1 kg de sal. Após o primeiro minuto, portanto, o t aqui está a ser medido em minutos, então vamos fazer o m de 1 e fica 30, 1 mais 0,006 vezes 1 ao cubo menos 29, a dividir por 1 mais 0,006 vezes 1 ao quadrado. Ok, então, não vale a pena estar a fazer aqui muito cálculo, portanto eu vou diretamente à calculadora. Aqui um momentinho. Ok, e isto vai me dar aproximadamente, e vou deixar aqui 3 casas decimais, 1,525 kg. Então significa que ele quer aqui a percentagem de aumento. Então significa que 1 kg representa o início, portanto é como se fosse 100%. Para passar para 1,525 kg, vamos ver a que percentagem corresponde. Ou seja, 1,525 vezes 100 a dividir por 1 fica 152,5%.
Então significa que este 152, o que é que me dá? Portanto, 152,5% está-me a dizer que relativamente ao início, que era 100%, há um aumento de 52,5%. Eu deixei, portanto, ele quer aqui com arredondamento, está bem, às unidades, claro que seria a aproximação, aqui seria aproximadamente 53%. No entanto, eu vou, ou seja, uma vez que a escolha é múltipla, então vamos considerar aqui que seria o correspondente aos 52%. Agora, vamos ao exercício 11.2, deve ser o da calculadora gráfica, não é? Porque ainda não o tínhamos feito. Para isso, então, como eu vou precisar da calculadora gráfica, como vocês devem ter enunciado à vossa beira, portanto, eu vou ter que diminuir aqui um bocadinho o espaço para conseguir colocar aqui a calculadora, está bem? Eu vou usar a Numworks para fazer a resolução deste exercício. Então, sendo assim, existe um instante a partir da qual, passada meia hora, a massa do sal no tanque triplica. Ok, temos só a ter em consideração que aqui o T está em minutos, portanto meia hora é 30 minutos, e então ele diz-me que existe um determinado instante, que portanto, para um determinado instante, se eu adicionar meia hora, vamos ter o triplo da massa. Okay? Portanto, então o instante era o qual que nós estamos a usar como referência e diz-me que se eu aumentar 30 minutos esse instante, vamos a verificar um aumento da massa de sal para o triplo. Ok, então significa que se substituir na minha expressão fica 30, 1 mais 0,006 vezes t mais 30 ao cubo, menos 29, a dividir por 1 mais 0,006 vezes t mais 30 ao quadrado. E isto vai ser igual a 3 vezes, e agora aqui colocamos a função 30 vezes 1 mais 0,006t ao cubo menos 29 e aqui 1 menos mais 0,006t ao quadrado. Portanto, determina recolhendo a calculadora gráfica nesse instante, portanto, eu vou introduzir na calculadora, esta será a minha y1, esta será a minha y2, apresenta o resultado em minutos e segundos, com os segundos arredondados às unidades, não justifiques a validade do resultado obtido na calculadora. Apresenta uma equação, já o fiz, e agora então vou usar aqui a calculadora para introduzir. Vou só ter estes risquitos que já não os preciso. Ok. E vamos então aqui à calculadora. Vou só diminuir também aqui um bocadito. Ok, penso que dá para ver bem. E vamos então aqui. Então a primeira equação fica 30 vezes 1 mais 0,006 vezes, abrir parênteses, x, eu a dar com menos, mas é mais x mais 30, fecha parênteses e coloca ao cubo, menos 29, e aqui embaixo fica, abrir parênteses, 1 mais 0,006 vezes, abrir parênteses, x mais 30, fecha parênteses, outra vez parênteses, ao quadrado. Ok, primeira equação está colocada. Vamos à segunda função. 3 vezes, dá-se 3 vezes, e agora vai ficar 30, falta-me o resto, 30. Como ela passou para cima, eu vou colocar aqui parênteses, 30 vezes 1 mais 0,006x, desculpa, sem querer passei para baixo, x ao cubo, okay, menos 29, fecha parênteses, a dividir por, então, 1 mais 0,006
x, fecha parênteses, ao quadrado. Ok. Agora, nós vamos desenhar o gráfico, mas temos que ajeitar a janela. E na janela nós vamos colocar o t mínimo como sendo 0 e o t máximo como sendo 250. Relativamente ao y, isto vai nos dar a massa, portanto, e a massa não vai ser negativa, e o máximo aqui, vou pôr para já 100, acho que se calhar não vamos já ver o que é que vai dar, se for muito ou for pouco já voltamos aqui a ajustar. Ok, penso que se vê bem, eu se calhar podia melhorar, se quiser ver melhor um bocadinho a função cá em cima, se calhar eu vou optar por ajeitar o y, portanto vou por aqui se calhar de 0 a 250, vamos ver se melhora. Não, acho que piorou porque a interseção é cá em baixo, portanto vou voltar ao que, eu tinha, está bem? Portanto, eu vou passar, se calhar nem preciso tanto, vou até pôr 50. Ok. Então significa que agora nós queremos calcular a interseção entre os dois gráficos e ela vai ser nos 10,35, portanto nós temos que apresentar com arredondamento às centésimas, portanto 351. Eu sei que fiz aqui na calculadora e que vocês estão a visualizar, mas na folha de prova, porque há sempre muitos erros, muitas vezes aqui, vocês têm que apresentar, portanto, o vosso referencial, tem que portanto, identificação aqui dos eixos, x e y. Eu normalmente costumo identificar ao lado, em função de x, cada uma destas funções, está bem? Portanto, porque foi essa a variável que eu utilizei, a que estou a utilizar aqui nos eixos, e fazemos então aqui a representação, está bem? Portanto, esta seria a y1 e a outra seria a y2 e que estarão a ser visualizadas no intervalo de 0 até 250. E então aqui temos o nosso ponto de interseção, que vou apresentar aqui então com o arredondamento às centésimas. O instante que nós estamos à procura vai ser o t, e que está definido em minutos, portanto, aproximadamente 10 minutos mais 0,351 minutos, e nós vamos multiplicar aqui por 60 para converter para segundos e vai ficar arredondado às unidades. Então, são 10 minutos e 21 segundos. Ok, está resolvido este exercício. Vamos recolher aqui a calculadora e vamos voltar aqui ao nosso exame. No exercício 12, mostre que a sucessão, portanto, seja o de n uma sucessão definida por esta expressão, mostre que a sucessão U de n é limitada. Ok. Então, reparem, nós temos aqui uma sucessão definida por ramos, no entanto, para n menor ou igual que 3, eu tenho aqui uma solução, ou seja, este ramo só teria exatamente 3 termos. Então, eu posso mostrar que este ramo é limitado fazendo o cálculo destes 3 termos, portanto, menos 1 elevado a 1 é menos 1, menos 1 elevado a 2 é 1, menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então, chega à conclusão que o U de n, neste caso, estaria compreendido entre menos 1 e 1. Agora, para n maior que 3, vamos ter que fazer a divisão inteira. Acho que é a primeira vez que sai esta para a fração, uma fração para enquadrar, para ver se é limitada em exame. Portanto, menos 4, fazemos a divisão inteira, portanto, ou seja, começamos por dividir o 4n pelo n, portanto, isto vocês para fazerem a divisão inteira têm que estar aqui os termos por ordem, aqui também. 4n dividido por n dá 4, portanto é por aqui que vocês começam a divisão. 4 vezes n dá 4n, passam para este lado, trocam o sinal. 4 vezes 3 dá 12, passa para este lado, trocam o sinal e fica menos 12. Ou seja, vai dar aqui, somando, estes dois primeiros cortam e a soma destes dois dá menos 13. Então, a sucessão seria definida como sendo 4 menos 13 a dividir por n.
mais 3. Então, para fazer o enquadramento, eu sei que o n é maior que 3, n mais 3, adicionando então este lado, fica maior do que 6, e invertendo, uma vez que se trata de uma sucessão de termos positivos, não vai abaixo de 0, e aqui fica menor que 1/6. Portanto, vou só justificar, pois 1 sobre n mais 3 é sempre positivo para qualquer valor de n. Só para explicar porque é que eu coloquei ali o 0. Multiplicando por menos 13, vai dar aqui, passar aqui um número negativo. E adicionando 4 a ambos os lados, vai dar 4 menos 13 sextos, vai dar 11 sextos. Para qualquer n maior do que 3, para qualquer n natural maior do que 3. Então, o que é que eu chego à conclusão? Portanto, logo, a minha sucessão, o de n, vai ter como minorante o menos 1, que será ou seja, nós tínhamos aqui dois possíveis minorantes, que era o menos 1 e o 11 sextos. O menor dos minorantes vai ser, não, peço desculpa, não temos dois minorantes, ou seja, o primeiro ramo foi enquadrado entre menos 1 e 1, e o segundo ramo foi enquadrado entre 11 sextos e 4. Então, o valor mais baixo, pela qual eu posso minorar esta sucessão, é o menos 1. Já o valor mais alto que eu posso majorar é o 4, porque aqui era 1 e aqui, ou seja, o valor maior que o ramo de cima, a soma é 1, mas aqui o valor maior vai ser o 4, então vai estar entre menos 1, os termos todos, ou seja, no global, portanto, juntando as duas informações, ela vai estar no máximo, vai até 4. Isto agora para qualquer valor de n. Portanto, então significa que o conjunto dos majorantes seria definida como sendo de quadro fechado a mais infinito, e o conjunto dos minorantes seria definida como sendo de menos infinito a menos 1 fechado. Então, eu posso afirmar que, como o de n é majorada, por exemplo, por 4, e minorada, por exemplo, por menos 1, então é limitada, que era então o que nós queríamos mostrar. Ok, vamos ao exercício 13. Seja A um número real, portanto, então A pertence a R, considera a função polinomial definida em R por f de x é igual a 1/3 de x ao cubo, mais ax ao quadrado, mais a ao quadrado x, é um polinômio completo, na verdade, terceiro grau, tem o termo ao cubo, o termo ao quadrado, o termo x e o termo independente. Mostra que, para qualquer valor de a função não tem extremos. Portanto, os extremos estão relacionados com os zeros da primeira derivada. Então, vamos fazer o f' de x, que fica 3/3 de x ao quadrado, 2ax mais a ao quadrado. Ou seja, na verdade, fica x ao quadrado mais 2a de x mais a ao quadrado. Que pode ser escrita, isto na verdade é um caso notável, é o x mais a ao quadrado. Ok, e o que é que acontece? A função, ou seja, f', se vocês olharem para a expressão, ela no fundo vai dar uma parábola com concavidade voltada para cima e cujo zero, portanto vocês podiam calcular na mesma, portanto o f' de x igual a zero, ia ficar x mais a ao quadrado igual a zero, que dá x mais a igual a zero, ou seja, dá x igual a menos a. E, portanto, ela dá aqui uma parábola com concavidade voltada para cima, ok, f', que tem um zero no a, no menos a, e que será sempre positiva.
Então, o que é que acontece? Como a f' é sempre positiva no seu domínio, porque ela, ou seja, vou fazer na mesma, eu ia só escrever o texto, mas acho que vou fazer na mesma com a tabela. Ou seja, no fundo, o que eu observo aqui, isto era o x, nós íamos colocar aqui o sinal de f' para estudar a monotonia da função f. O domínio de ambas vai ser de domínio R, porque são funções polinomiais, e vamos então colocar aqui o zero. Mas como ela vai ser sempre positiva, então a conclusão que nós chegamos é que a função f é estritamente crescente no seu intervalo. Portanto, o f em menos a não corresponde a nenhum extremo. Portanto, como f é estritamente crescente no seu domínio, então f não tem extremos. Também, se quisessem, podiam só basear-se, se não quisessem fazer a tabela, podia dizer que, como f' é sempre positiva, então a função f será sempre crescente, está bem? No exercício 14, resolve este item sem recorrer à calculadora. Na figura 2 estão representadas em referência ao autor normado as retas R e S. A reta R é definida por aquela equação, portanto, então R é y igual a raiz quadrada de 3 meios de x mais 1. A reta S passa pela origem do referencial e tem inclinação alfa. Então, a reta S vai ser y igual a declive de S vezes x mais 0. E como tem inclinação alfa, então eu posso definir como sendo y igual a tangente de alfa vezes x, uma vez que há uma relação direta entre o declive de uma reta e a sua inclinação. O ponto A é o ponto de interseção da reta com o eixo do x, então podemos descobrir o ponto A. Portanto, o ponto A é da forma x0 e pertence à reta R. Então vai ser 0 igual a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 a dividir por 2x mais 1. Portanto, fica menos 1 igual a raiz quadrada de 3 sobre 2x. Passamos o 2 para este lado a multiplicar e passamos o x, o raiz 3, a dividir. Racionalizando, multiplicando por raiz quadrada 3 em cima e em baixo, vai dar menos 2 raiz quadrada de 3 a dividir por raiz 3 ao quadrado. Portanto, fica menos 2 raiz quadrada de 3 a dividir por 3. Ou seja, as coordenadas do ponto A seriam menos 2 raiz quadrada de 3, 0. O ponto B é o ponto de interseção das duas retas, ok? Portanto, o ponto B pertence quer à reta R, quer à reta S. E sabemos que o cosseno de alfa é igual a 1 meio, então posso usar isso para descobrir a tangente, porque 1 mais tangente ao quadrado de alfa é igual a 1 a dividir por cosseno ao quadrado. Então, 1 mais tangente ao quadrado de alfa vai ser igual a 4. Portanto, tangente ao quadrado de alfa vai ser igual a 3, ou seja, tangente de alfa vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Como o declive da reta S é positivo, então alfa é agudo. Ou seja, para um ângulo agudo, a tangente tem que ser positiva. Ou seja, neste caso, o declive da reta S vai ser igual a tangente de alfa, que vai ser igual a raiz quadrada de 3. Portanto, sendo assim, a informação que eu tenho é que a reta S vai ser y igual a raiz quadrada de 3x. Ou seja, como vai-me dar jeito de descobrir, o objetivo vai ser descobrir a área do triângulo, ou seja, eu já tenho quanto é que é a base do triângulo, que vai ser a distância do A até ao O, que é 2 raiz 3 sobre 3, e a altura do triângulo vai corresponder à ordenada do ponto B, que eu vou descobrir através da interseção entre as duas retas. Portanto, eu vou colocar, então, eu sei que y, uma das retas é y igual a raiz 3 sobre 2x mais 1, e a outra reta é y igual a raiz 3x. Então, resolvendo este sistema,
Portanto, vai ficar aqui raiz 3 sobre 2x mais 1 igual a raiz quadrada de 3x. Vou optar por encontrar o mesmo do denominador, fica raiz 3x mais 2 igual a 2 raiz de 3x. O raiz 3x, ao passar para este lado, vai ficar só raiz de 3x, não é? Porque é 2 raiz 3 menos raiz 3 dá raiz quadrada de 3. E então o x seria 2 a dividir por raiz quadrada de 3. Racionalizando, vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, substituindo, para descobrir a ordenada, fica raiz 3 sobre 2 vezes 2 raiz 3 sobre 3, aqui corta, mais 1. Que vai dar aqui raiz 3 vezes raiz 3 dá 3, 3 a dividir por 3 dá 1, 1 mais 1 vai dar 2. Então as coordenadas do ponto B vão ser 2 raiz 3 sobre 3, 2. Portanto, e eu peço desculpa, terminar aqui um bocadinho mais acima, porque já fiquei sem espaço. A área do triângulo vai ser dada por, a área do triângulo AOB, vai então ser base, que é 2 raiz 3 sobre 3, vezes a altura, que é então a ordenada do ponto B, a dividir, que é 2, então, vezes 2, a dividir por 2. E então significa que vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. E vamos ao último exercício. Considera no referencial ortonormado, ao xy, o gráfico da função f de domínio R, definida por f de x é igual a x ao quadrado. E uma reta R não vertical, então significa que tem declive ou zero ou outro valor, portanto, mas o declive existe, e que passa no ponto de coordenadas 0, 1. Então vamos definir a reta R como sendo y igual a declive vezes x mais b. Ela passa no ponto de coordenadas 0, 1, o que significa que nos está a dar a ordenada na origem. Então vai ser, eu vou chamar B' porque eu já estou a ver aqui o ponto A e o B, se calhar vai-me dar jeito de usar o B como... ou então até já fazer já logo a substituição direta, está bem? Para depois não designar duas coisas diferentes pelo mesmo resultado. Sejam A e B os pontos de interseção da reta R com o gráfico da função f. Ok. Então eu vou designar, portanto, o meu ponto A vai ser AF de A, porque ela pertence quer à reta R, quer ao gráfico da função f, está bem? Então significa que o ponto A é A ao quadrado, e o ponto B vou designá-lo por BF de B, ou seja, fica B ao quadrado, ok. Agora, o que é que eu posso também usar? É que estes dois pontos também pertencem à função R. Portanto, significa que eu, se quiser, podia utilizar isto para descobrir o declive. Fazia a ordenada do ponto A menos a ordenada do ponto B, a dividir pela abscissa do ponto A menos a abscissa do ponto B. Ou seja, dava A ao quadrado menos B ao quadrado a dividir por A menos B. Ou seja, aplicando aqui em cima o caso notável, chega aqui à conclusão que o declive da minha reta seria A mais B. O nosso objetivo é mostrar que, na verdade, o ângulo convexo, deixem-me só colocar aqui, portanto, o ângulo convexo A ao B é um ângulo reto, ok? Então vamos desenhar aqui o ângulo reto, A ao B, A origem B, e se forma aqui o ângulo convexo, portanto é o ângulo mais pequeno aqui, o outro era côncavo, então significa que se forma aqui um ângulo reto, então eu sei que OA, estes dois vetores, ao formarem um ângulo reto, o produto escalar é zero, não é? Então significa que nós sabemos que, portanto, o vetor OA, eu posso fazer aqui em baixo, mas o vetor OA é A menos O, portanto é A ao quadrado menos 0, 0. Isto, na verdade, nós queremos mostrar, ou seja, que é um ângulo reto, portanto, eu vou mostrar aqui que esta proposição é verdadeira, está bem? E aqui vai nos dar que OB é B menos O,
ou seja, b ao quadrado menos 0, 0 é igual a b ao quadrado. Se vos fizer confusão, portanto, isto é o que eu quero mostrar. Se não quiserem já colocar igual a 0, façam só produto escalar, tá bem? E levem depois no final até igual a 0. Portanto, podem fazer das duas formas. Portanto, eu se calhar vou tirar daqui o igual a 0, para não parecer que já estou a assumir, portanto, isto é o que vai me dar, portanto, vou chegar à conclusão então que isto fica, fazendo aqui a fórmula, é a vezes b, menos, mais a ao quadrado vezes b ao quadrado. Portanto, então o produto escalar dá-me ab mais a ao quadrado b ao quadrado. Ok, e o nosso objetivo é mostrar que isto é igual a zero. Portanto, então significa que eu vou agora, para tirar aqui conclusões, eu vou utilizar, portanto, isto, eu tenho que calcular esta informação, e neste momento eu cheguei ali àquele declive que ainda não usei. Então significa que eu cheguei à conclusão que a equação da reta era y igual a mais b x mais 1, está bem? Portanto, foi uma das informações que eu tirei. No entanto, eu também poderia ter deduzido aqui outra informação, foi que estes dois pontos pertencem ambos à reta. Então, significa que f de A igual a m vezes A mais 1, é uma afirmação verdadeira, portanto, então significa que A ao quadrado seria igual a m vezes A mais 1, que vai me dar A ao quadrado menos 1 a dividir por A igual a m, e também posso fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, que no fundo dá A menos 1 sobre A igual a m, e poderia fazer a mesma coisa para o ponto B, e depois estabelecer aqui uma relação, portanto, sem usar a reta, portanto, ou seja, deduzir aqui que, portanto, o f de B seria igual a m vezes B mais 1, e, portanto, teria aqui que b ao quadrado seria igual a m vezes b mais 1, ou seja, que b ao quadrado menos 1 a dividir por b seria igual a m, e então o declive seria b menos 1 sobre b igual a m. Então, como o declive, ou seja, como a reta é a mesma, então significa que a menos 1 sobre a é igual a b, se calhar não vai, aqui embaixo vai ficar muito pequenino, então eu vou passar para este lado. Ou seja, A menos 1 sobre A vai ser igual a B menos 1 sobre B. Portanto, vamos encontrar aqui o mesmo denominador. Portanto, A ao quadrado menos 1 a dividir por A vai ser igual a B ao quadrado menos 1 a dividir por B. Ou seja, vamos assumindo aqui que nem o A nem o B vão ser zero. Então, significa que, ou seja, para A diferente de zero e para B diferente de zero, vamos ter que A ao quadrado menos 1 vezes B vai ser igual a B ao quadrado menos 1 vezes A, ou seja, A ao quadrado B menos B seria igual a B ao quadrado vezes A menos A. Portanto, significa que A ao quadrado B menos AB ao quadrado vai ser igual a B menos A. Ou seja, aqui colocando o AB em evidência, vai-me dar, portanto, eu estou a tirar o A e o B sobra A, e aqui estou a tirar o A e o B sobra B. Então, significa que, e já agora aqui, eu vou ver se eu tivesse colocado o AB em evidência, isto estava 1 mais AB. Portanto, eu posso substituir o A vezes B por B menos A dividir por A menos B, o que significa que eu posso substituir o AB por B menos A dividir, e aqui posso trocar o sinal, ou seja, posso substituir o AB por menos 1. Então, significa que vai ficar menos 1 vezes 1 menos 1, ou seja, menos 1 vezes 0, que vai ser igual a 0. Ok, portanto, eu acabei por deduzir a equação da reta, mas não a utilizei.
No entanto, eu poderia tê-la utilizado. Portanto, em termos de raciocínio, portanto, eu cheguei àquilo que eu pretendia, que o produto escalar é igual a zero. Eu cheguei à equação da reta e depois acabei por não utilizar, porque resolvi depois usar outra estratégia, portanto, ou seja, usei o facto de cada um destes pontos pertencer. No entanto, já agora eu vou a explorar aqui outra forma, porque visto que eu tinha chegado à equação da reta, e eu vou apagar esta parte aqui, eu poderia então ter utilizado, hum, porque aqui a questão é, nós sabíamos que quer o ponto A, quer o ponto B pertencia, portanto, eu acabei por aqui não fazer nenhum tipo de representação, não é? Mas aqui a conclusão que nós chegávamos foi que, sabendo a equação da reta, ou seja, eu poderia tentar aqui deduzir aqui alguma relação entre o facto de, por exemplo, vou dar aqui uma ideia. Ou seja, se eu substituísse aqui o ponto A, que era A, F de A, ele ficava, não é? Portanto, F de A seria igual a mais B vezes A mais 1. Ou seja, A ao quadrado seria igual a ao quadrado mais AB mais 1 e chegava mais rapidamente à conclusão que eu cheguei cá em baixo, está bem? Portanto, eu acabei aqui por, eu ia com uma ideia e depois resolvi fazer de outra forma, está bem? No entanto, eu poderia ter feito logo diretamente, visto que eu já tinha chegado aqui à equação da reta, que eu depois acabei por não usar, mas quer eu substituísse pelo ponto A, quer eu substituísse pelo ponto B, visto que eu já sabia aqui a ordenada da origem, né? Ou seja, no fundo, eu poderia ter usado logo a equação da reta, não é? Portanto, eu já sabia o declive e depois poderia ter utilizado o ponto como se fosse para descobrir a ordenada na origem, está bem? Portanto, esta parte aqui em baixo que eu acabei por resolver de outra forma, não era necessário fazer de todo assim, está bem? Portanto, então tínhamos aqui, já que eu tinha a equação da reta, já que eu tinha a ordenada de origem, podia substituir ou pelo ponto A ou pelo ponto B, está bem? E chegava logo que A vezes B era igual a menos 1, está bem? E logo aqui em cima, portanto, já agora, portanto, eu vou-vos dar aqui outra abordagem do exercício, portanto, não fazendo nada disto, está bem? Portanto, eu desviei-me do que eu estava, o meu raciocínio inicial, portanto, depois resolvi utilizar outra informação, mas não fazendo nada disto, está bem? Logo aqui, vou-vos dar aqui outra ideia, teria, portanto, ou seja, depois de ter feito, tirado as coordenadas dos pontos em função do A e do F de A, B, F de B, ter encontrado o declive, ter escrito a equação da reta e ter substituído, por exemplo, pelo ponto A, mas também poderia ter substituído pelo ponto B, e a chegar então à conclusão que A vezes B é igual a menos 1. Como o nosso objetivo era provar que este ângulo era reto, então significa que eu quero mostrar que este produto escalar vai ser igual a zero, então aqui vai dar AB e aqui é como se fosse AB ao quadrado. Então vai ficar menos 1 mais menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a zero. Que era isso que nós queríamos mostrar, está bem? Portanto, isto é daqueles exercícios que vocês têm imensas formas de abordagem, está bem? Portanto, reparem que quando eu comecei a fazer o exercício eu ia num sentido e depois aproveitei o exercício de outra forma. E reparem que fui dar mais voltas, não é? E esta abordagem seria muito mais simples. No entanto, há outras formas também. Portanto, este último exercício tem essa vantagem, não é? Portanto, nós temos várias formas, como de qualquer outro exercício, não é? Mas é um exercício que dá uma maior oportunidade em termos de resolução. Ok, pronto. Não achei o exame não tão trabalhoso como o da primeira fase em relação a este ano. Achei o exame até simples, no entanto, gostava que vocês dessem o vosso feedback nos comentários, porque para mim é sempre importante perceber, ou seja, muitas vezes aquilo que nós consideramos mais simples, a forma como vocês interpretam o próprio exame, está bem? Portanto, se puderem, deixem o vosso feedback aqui nos comentários também para eu perceber como é que vos correu e o que é que acharam para quem fez o exame da primeira fase, o que é que achou deste exame, se vos correu melhor, se vos correu pior, se acharam mais difícil, mais fácil. E qual é a vossa expectativa para a entrada neste ano no ensino superior? Este será o último vídeo para o Matemática A que eu irei apresentar neste ano letivo. Vamos e retomamos no próximo ano, por isso desejo-vos muito boa sorte para quem já vai ingressar este ano no ensino superior e obrigada por acompanharem aqui o Mata Online. Até breve.